gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre o significado de quando nós vemos números repetidos. Sabe quando você olha para uma placa de um carro e ali aparece números repetidos, números iguais, número 11, o número 22, o número 44 e assim por diante. E aí você olha no relógio e está lá 44, 4 e 44. Você olha de madrugada 3 e 33. Quando você olha no calendário e se dá conta, hoje é dia 11 do 11, hoje é dia 12 do 12. O que significa isso? Qual influência, qual importância tem na minha vida se eu estou vendo números repetidos? E será mesmo que ver números repetidos significa que estão se abrindo portais à minha frente? E que portais são esses? Para onde eu vou por esses portais? Você já percebeu também? É claro, já deve ter notado que o ano que começa a seguir tem uma repetição. 2022, e lá estão eles, números repetidos novamente, e agora o ano inteiro à nossa frente. Então, se ainda não faz parte do canal, já se inscreve, ativa o sininho para ser avisado e lembra de deixar aquele joinha. A gente sabe que os números possuem uma vibração. Cada número traz em si uma vibração própria, uma vibração energética. E quando nós fazemos uma leitura, quando nós fazemos uma interpretação das vibrações cósmicas dos números, nós conseguimos ali entender aquilo que nós também estamos vibrando. Nós conseguimos fazer uma leitura do campo vibracional. Nós conseguimos ler o nosso campo vibracional, nós conseguimos perceber aquilo que nós estamos criando, aquilo que nós estamos produzindo, aquilo que nós estamos gerando energeticamente. Os números representam uma força vibracional que vai atuar, vai agir diretamente em nós. Os números, por natureza, têm força própria. Vamos focar aqui. Para exemplificar a repetição de números, nós vamos focar aqui em 22. Vamos focar aqui no ano que está por vir, em 2022, nesta repetição. Focando aqui como exemplo no 22, a gente, além de entender, a gente vai começar desde já a entender a força vibracional do ano que vai começar. Na leitura vibracional do baralho cigano, temos aqui a carta de número 22. O que você consegue reconhecer aqui nesta carta de número 22? Os caminhos, exatamente. A carta de número 22 do baralho cigano, ela representa caminhos abertos, novas possibilidades. É uma carta positiva por si só, justamente por isso, por ela mostrar que existe um rumo a se tomar, que existe uma possibilidade à nossa frente, que existe algo nos esperando, algo nos convidando ao movimento, algo nos pedindo a seguir em frente. E depois de 2 anos de pandemia, seguir em frente é tudo o que a gente precisa. Seguir em frente depois de todo este peso energético que nós passamos e ainda estamos sentindo fisicamente, e aí acaba afetando todo o campo vibracional, o inconsciente coletivo. Ter à nossa frente essa possibilidade de caminhos abertos, de escolhas, isso se torna para nós um bálsamo, isso se torna para nós um acalento, um conforto para o coração, uma esperança de saber que sim, eu posso seguir adiante. Mesmo aqueles que hoje já retornaram à pátria sagrada, à pátria verdadeira, que já desencarnaram, mesmo estes viram esta oportunidade, este caminho aberto, esta possibilidade de seguir em frente. E aí, na carta do baralho, a gente sabe aqui, né,
que dentro da numerologia a gente tem o 22, mas se nós formos somar os dois números, nós vamos encontrar o número 4. Então, o que nós temos? Nós temos a força do número 4. No baralho cigano, o número 4 representa a casa, é a casa. A casa o que é? É aquilo que está estável, é uma segurança, uma estabilidade. Então, a casa, o número 4, junto com aquilo que a gente está vendo aí para o ano de 2022, então a gente começa a entender o que? Opa, eu tenho aí grandes possibilidades, momento de estabilizar, momento de segurança. Mas ainda vamos olhar um pouquinho mais com atenção. Se a gente pensar no ano de 2022, nós temos ali então 2 mais 0 mais 2 mais 2, nós vamos encontrar o número 6, a energia vibracional do número 6. É uma boa vibração? Sim, a energia do 6 tem uma boa vibração, é a energia da sensibilidade, é a energia da justiça também, é a energia da equidade também, é a energia do número 6. Mas, se eu for observar, olhar no baralho cigano, o número 6, ele traz o quê? Representado as nuvens. E as nuvens significam o que ali no baralho cigano? Atenção. Atenção no momento das escolhas. Muita atenção para não ter atitudes precipitadas. Para que a gente olhe com mais calma, para que a gente tenha mais parcimônia, para que a gente não haja por impulsividade. Apesar de a carta de número 6 ser uma carta da instabilidade, não significa que se eu for somar, 2022 vai ser o ano da instabilidade, não. Esta carta também ela me pede atenção. Então eu já tenho tudo isso, eu tenho a força do 22 ali gritando, porque o que chama mais a nossa atenção e os nossos olhos é a repetição do número, é o 22, e não a soma chegando ao número 6. O número 6 está ali, intrínseco, está ali como se estivesse nas entrelinhas, escondidinho, apenas nos dizendo: olha, atenção, não te precipita, não age por impulso. O número 6 está ali para isso. Esse é o papel dele. Quem está à frente, quem está no comando deste ano é o 22. É o número dos caminhos abertos, das possibilidades. No tarô dos arcanos maiores, o 22 é o louco. O louco, aquele que dá uma guinada na vida, aquele que vai mudar tudo, aquele que vai colocar tudo nos eixos. Sabe quando às vezes você usa aquela expressão, me dei a louca, fiz uma limpa na minha casa, fiz a louca hoje, botei os pingos nos is, botei todo mundo, cada um no seu lugar. Você já não usou essa expressão? Hoje deu a louca. É isso. É quando a gente coloca tudo no lugar e segue rumo, abre caminhos, abre espaço para o novo chegar. Tira aquilo que não serve mais. Faz a louca mesmo. Faz o louco mesmo e vai rumo à prosperidade, à evolução. Tá, e a repetição? E por que eu vejo números repetidos? Não falou disso ainda. Vou falar agora. A repetição significa dizer que a vibração energética daquele determinado número, no caso aqui que estamos usando, o 2, está vibrando fortemente. Eu tenho ali 22, 222, 2222. Quando eu tenho um mesmo número repetido, significa dizer que a vibração deste número está muitíssimo intensa. Quanto mais vezes ele estiver repetido, maior a intensidade da força energética, da vibração cósmica que aquele determinado número traz em si. Ver números repetidos é nada mais, nada menos do que uma mensagem da alma. É como se a nossa alma desse aquela chacoalhada. Sabe aquelas animações que a gente vê do seu anjinho que fica tentando
soprar ali no seu ouvido, te dar um conselho, dizer faz assim, vai por aqui, não vai por ali, vai por aqui, não vai por ali. E a gente ensurdece e a gente não presta atenção. E então vamos imaginar que este anjinho fictício, que agora é a nossa própria alma, é a nossa centelha divina, é o meu eu superior, resolve então usar de artimanhas. Faz com que os meus olhos físicos caiam, se deparem, parem em situações, em lugares, em coisas que representem números repetidos, uma placa de carro, um calendário, um número escrito numa árvore, num poste, numa placa, não importa onde. Alguém que gritou este número, o relógio que eu olhei, não importa de onde veio este número. Importa é que eu fui atraída, meus olhos, meus ouvidos, minha atenção foi atraída para esta vibração energética. E no nosso caso aqui do vídeo, que a gente está usando o exemplo, o número 22, todos nós vamos ter nossa atenção atraída para este número. Este número, dentro da numerologia, ele é conhecido como um número mestre. Um número mestre é aquele que é completo em si, é um número que traz muita força. Então, este número forte, número 22, é o número do equilíbrio. Também traz a representação de gêmeos. Você percebe aí número 2, 2 iguais, traz a representação de gêmeos. Então, o que a gente pode extrair desta energia? Eu posso entender, então, que talvez a força dos Erês esteja vibrando forte este ano de 2022? Posso reconhecer sim a força aí de Beji, como você pode reconhecer, ou então dos Erês das crianças dentro da Umbanda. E a gente traz aí as crianças representadas na força dos gêmeos, dos dois, né, em pares. Então nós temos aí a força redobrada, a força dupla das crianças. E quem, para nós aqui, do nosso olhar da Umbanda, quem rege essa força das crianças, quem traz essa força é a força de Oxumaré, a força da renovação. Pai Oxumaré, anunciando a renovação, depois de tanta devastação, depois de tanta discussão, depois de tanto desentendimento, depois de tanta luta, de tanta briga, para ver quem traz a verdade, quem sabe mais, quem entende melhor. Vem a força da renovação. Mas nós temos mais aí pela frente, mais significados que este número 22 vai trazer. Não paramos por aí, não temos aí o resumo apenas, então eu tenho aqui a força das crianças, a força de Pai Oxumaré, a força de caminhos abertos. Eu tenho sim muitas possibilidades, possibilidades de renovação, possibilidades de trazer a alegria, possibilidades de recuperar a esperança que há em mim, de recuperar a vontade de aprender, de recuperar, de perceber o quanto eu ainda preciso crescer e amadurecer, o quanto nós ainda temos comportamentos infantis. O número 6, ele traz também ainda a força da justiça, e quando a gente fala em justiça, a gente fala em equidade, e quando a gente fala nisso, a gente lembra de quem, qual é a força que a gente traz na justiça, o trono da justiça, o trono de Pai Xangô. Temos a força de Pai Xangô. E sabemos que com toda esta movimentação, com todos esses caminhos abertos, a gente vai. Quem é o Senhor dos Caminhos? Senhor dos Caminhos é Exu. Senhor dos Caminhos é Ogum. Aí nós percebemos que nós podemos extrair muitas forças dos orixás dentro deste ano. Forças evidenciadas, forças vibracionais que vão estar em evidência. Então a regência deste ano é por conta de 4, 5, 6 orixás. Pode ser por 10, por 12, por 14, por 20. A regência do ano está para todas as divindades, para todos os orixás. Mas em determinados momentos, algumas vão vibrar mais do que as outras. Se nós estamos falando aqui
no momento das escolhas, no momento de entender, de reconhecer os caminhos, nós já vimos que nós estamos passando por um processo onde a força de Nanã atuou fortemente. Por que a força de Nanã? Porque foi o momento da separação do joio e do trigo, do bem e do mal? Não, daquilo que é flexível como o trigo. O trigo é algo flexível, é algo que depois de ingerido é algo facilmente digesto. Já o joio não, o joio é algo inflexível, o joio é rígido, o trigo é leve. Então, a separação do joio e do trigo é a separação daquilo que é leve do que é rígido, daquilo que é digesto do que é indigesto, daquilo que serve, que é útil, para aquilo que só atrapalha na vida da gente. Então aí entrou a atuação de Nanã. Nanã Buroquê faz este papel, manda esta irradiação de separação, de decantação daquilo que é em nós. Aquilo que não nos serve vai embora, vai ser absorvido pela terra. Aquilo que é bom, que é produtivo e útil, vai subir, vai se tornar visível. Ou seja, o joio não vai resistir à força das águas, não vai resistir ao movimento das águas. O joio vai dar espaço à maleabilidade do trigo. E quando falamos em trigo, pensamos em colheita, pensamos em abundância, pensamos no ano de 2022. Mas e os portais? Ver números repetidos vai abrir portais? Vai. Por que ele vai abrir portais? Portais conscienciais, dimensões conscienciais. Não vai abrir um portal físico onde eu vou dar um grande passo com a minha perna física e vou adentrar em outro espaço físico. Não, são espaços dimensionais, são portais dimensionais, portais conscienciais. Porque quando minha alma me chama atenção para esses números repetidos, me manda a mensagem, minha consciência se amplia. Neste ampliar consciencial, se abriu aí um portal. Então a resposta é sim, números repetidos abrem portais. Como você vai saber quais portais estão sendo abertos à sua frente? Conhecendo, é claro, o significado dos números. Ah, mas eu não sei, agora fiquei na mesma. Vai estudar, eu te convido a um estudo. Vamos estudar constantemente. Vale a pena estudar, ter conhecimento, porque lembra, o conhecimento vai sempre te dar um embasamento, vai sempre te auxiliar a criar novos conceitos. Já a falta de conhecimento vai gerar o preconceito. Vamos fazer um 2022 repleto de boas opções, de boas oportunidades, de colheita mesmo. Então grava aí o seguinte, nós temos a força do número 22, força dupla do número 2. O número 2 traz em si a força das parcerias, das uniões, das escolhas. Como aspecto negativo, o número 2 também pode representar indecisões, submissões. Atenção, todo número traz em si aspectos positivos e negativos. Tudo depende das nossas vibrações, de como nós estamos vibrando. Então, se a gente for chamar a atenção para o número 22, vê bem como você está agindo. Nem sempre o número 22 está te dizendo, olha, boas perspectivas. Nem sempre o número 22 vai estar te dizendo que sim, que está tudo certo, que você está fazendo tudo bem. Às vezes, o número 22 pode estar vindo te chamar a atenção para dizer, está muito indeciso, muita submissão, atenção. Tudo depende de como você está, como é o seu contexto. Então, no 22, a gente pode ver do lado positivo, planejamentos, bons resultados, esse é o lado positivo, de acordo com as suas movimentações, com o seu movimento. Se você não fez um movimento que vai gerar isso, não pode esperar que o número 22 simplesmente venha lhe fazer um milagre. Lembra, tem o lado negativo e o lado positivo. Qual é o seu movimento com relação à força vibracional deste número? Mas ele é, sim, o 22 é um número
que traz uma força muito grande, dizendo que é um momento de construção, que é um momento de autodescoberta, de escolhas mesmo. E o número 4, que é a força que vem junto naturalmente, é a força da solidez, é a força da terra, é a força daquilo que está estável. Então, 2022 é o ano de se mexer. Então é isso, gente. Até semana que vem. Eu agradeço a sua presença e deixo aquele meu abraço de alma.